o primeiro o parágrafo a história da compilação da Bíblia. Sim. Apraz-me vos dizer que o Antigo Testamento contém livros que provêm de um texto denominado por massorético e cujo mesmo estava escrito em hebraico. Agora, nos anos 281 a.C., houve um rei no Egito chamado Ptolomeu Filadelfo, né? II, que decidiu traduzir o mesmo texto massorético de hebraico para o grego. Agora, a minha questão é se assumirmos, né, que este texto, depois de ser traduzido, eles não deitaram fora, quer dizer que este texto existe. Se assumirmos que depois de traduzido o texto Sim. Então quer dizer que este texto existe, a primeira questão. A segunda questão, quer dizer que este texto, de acordo com como eu vejo aqui, é a original da Bíblia. A terceira faz parte do documentário. Eu estava a assistir um programa televisivo em que estava a mostrar um museu. Será alguns de nós aqui assistir. E ali naquele museu estava a mostrar textos bíblicos que não eram nem em grego, nem em português, nem não percebi? Nem aramaico. Talvez não precisasse atenção se não era aramaico também. Agora, ele estava a mostrar que está bem preservado, posso assim dizer. Aquilo não se pega à mão, tem alguns instrumentos que eles usam. Agora, queria talvez fazer um pouco de ligação para integrar este comentário dentro desta questão para poder me esclarecer. Certo. Bismillahirrahmanirrahim. Como eu disse, que este texto massorético desapareceu sem deixar rastro. De acordo com o historial, este texto não existe. Primeiro nós temos que ver que Ptolomeu Filadelfo foi um rei no Egito. E ele fala com um sumo sacerdote chamado Eleazar de Israel para que lhe enviasse 6 pessoas de cada tribo para o Egito a fim de traduzirem este texto. A história diz mesmo que este texto não existe. Este é um ponto importante, ou isto já está fora de jogo. Não existe. Depois, se afirmarmos que este texto, ou dizermos que este texto é o original da Bíblia, neste caso o Antigo Testamento, estaríamos também a nos enterrar. Estaríamos a entrar para um erro grave. Por quê? No Israel passaram-se muitas guerras. Aquelas guerras destruíram na totalidade os livros que eram revelados ou que foram revelados aos seus profetas. Principalmente o livro de Moisés foi destruído na totalidade. A história nos diz que depois de Moisés ter recebido o livro no Monte Sinai, diretamente de Deus, entregou às 12 tribos. Os judeus negaram. Os judeus não conservaram bem o livro. Vejam lá, estamos a falar de coisas muito remotas. Não conservaram bem o livro. Os que bem conservaram o livro, se a memória não me trai, foram os levitas. E os que conhecem a história estão cientes de que Moisés pertenceu à tribo levita. O que quer dizer que a sua tribo é a que conservou bem o livro que Moisés guardou. Mas, por causa das sucessivas guerras, este livro desapareceu. Quando é que este livro começou a ser composto? Estamos a falar da Tora. Quando é que este livro começou a ser composto? Começou a ser composto através das memórias agora. As pessoas contavam.
que no livro de Moisés estava escrito isto, estava escrito aquilo. Começaram a escrever. Logo, não existe o original da Bíblia. Não existe. Ponto número 1. 2. Estamos a falar dos códex Vaticano, Sinaítico e vários outros códex. São 3 códex que estão guardados em museus lá na Europa. E em Roma também. Estes códex não são livros fiáveis para autenticarem a Bíblia. Para dizerem que a Bíblia é um livro autêntico. Não são. E temos o livro ou os fragmentos que foram achados no Mar Morto, em Qumran, que não foram divulgados. Estão guardados em Roma. Eles contradizem-se com a Bíblia. Estes fragmentos encontrados em Qumran. Atenção que nós dissemos que a Bíblia foi recomposta ou reescrita através da memória. Agora, se os fragmentos encontrados em Qumran entram em contradição com a Bíblia, não quer dizer que aqueles fragmentos são verdadeiros ou são autênticos. Por quê? Partindo do princípio que a Bíblia foi contada através da memória, quer dizer que, ou não quer dizer que aquilo é a revelação de Deus. Não. Aquilo, se calhar, estava ou está mais perto da verdade, porque as pessoas que contaram, não é? Contaram a verdade. Não quer dizer que aquilo é de Deus. Não sei se faço perceber isto. Não quer dizer que aquele livro é o livro revelado por Deus, porque o livro revelado por Deus não existe. Então, aqueles que reescreveram, se calhar aqueles fragmentos em Qumran são fragmentos mais perto da verdade, porque os que reescreveram bem. Mas não é aquela revelação original de Deus. Para terminar, não existe Bíblia autêntica. Queria só contribuir um pouco quanto a esse aspecto. Eu também tive acesso a umas declarações feitas depois de um estudo aturado por um antigo padre norte-americano que teve na sua frente uma comunidade durante 20 anos. E era missionário, lecionava, mas ao longo desses anos ele foi pesquisando, foi querendo perceber exatamente se a Bíblia que temos hoje corresponde, portanto, os ditos originais. Então, com base nessa, sabe que os cientistas são muito teimosos. Então, ele deixou de ser padre e dedicou-se, portanto, à investigação. Segundo ele mesmo, chama-se Bart Ehrman. Podes até encontrar no site dele. Agora ele é catedrático, parece-me, numa universidade da Carolina do Norte. Então ele dedicou-se a essa investigação que até chegou ao Vaticano, segundo ele mesmo. Ele chegou até ao Vaticano, esteve lá, fez várias investigações, foi para Israel, andou por muitos países do Médio Oriente que são indicados nos escritos da Bíblia do Novo Testamento. Ele mesmo chegou à conclusão, e na sua explanação numa palestra, com mais de 300 mil pessoas, ele mesmo é um cristão. Ele declara que ele é um cristão. Ele não deixou a fé cristã, mas ele acha que para nós sermos verdadeiramente fiéis às nossas doutrinas, temos que conhecê-las, não podemos ser cegos, temos que saber o que estamos a fazer, que de fato é aquilo. Então ele chega mesmo a afirmar que não encontrou, nem no Vaticano não existe, porque ele entrou. Nem no Vaticano não existe nenhum livro ou manuscrito que possa ser considerado original, não existe. Ele diz que até chega a 5.000 cópias, quer dizer, cópia das cópias, segundo ele as investigações, chega até a um número de 5.000. Para dizer que não existe nenhum, ele não encontrou. E quanto aos fragmentos,
Ele diz que tais fragmentos não quer dizer que é encontrar uma folha assim completa que diz Jesus fez isso, falou não sei o que. Diz que são coisas, ele dá exemplo de tipo disquete ou uma coisa, diz que encontra um papel assim de 5 centímetros por 10. Lá contém só siglas. Há uma linguagem própria, paleotécnico, sei lá que se chama. Então, só lê pessoas especializadas naquela linguagem. E diz que só 2, 3 códigos pode traduzir, dizer várias coisas. Então, isso não, para dizer que não garante a autenticidade, porque isso depende da eloquência da pessoa que lida com e como é que ele transmite e qual é o pensamento fio da ideia dele. Então, para dizer que mais ou menos eu tive isso. Era só essa conversa aqui.